gravando? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal. Se você ainda não me conhece, eu sou Carla Gomes. Já se inscreve no canal e deixa aquele like que vai me ajudar muito a crescer o canal. Antes de começar o vídeo, eu quero mostrar uma coisa que eu acho muito legal aqui em Portugal e eu não consigo entender direito por que isso funciona. Eu preciso pesquisar ainda. Se alguém souber, pode deixar aí nos comentários. Aqui em Portugal, no horário de verão, escurece tipo muito tarde. E também clareia cedo, então tipo quase não tem noite aqui. Agora são exatamente 9h12 e eu vou mostrar como é que tá o céu pra vocês. Parece que tá de dia, a gente até fica meio perdido, porque a gente acha que é mais cedo, mas na verdade já é quase hora de dormir e ainda tá de dia. Vocês viram? Tá muito claro ainda, então vamos aproveitar essa luz maravilhosa para fazer um vídeo. Hoje eu não vou falar sobre Portugal, nem sobre o Brasil, vou falar sobre um assunto pessoal meu, uma coisa que salva o meu casamento todos os dias e uma coisa que nem todo mundo pensa assim hoje em dia. Eu acho que as pessoas estão com uma maneira de enxergar o casamento muito diferente de antigamente. Não que esteja errado, tudo que eu vou falar aqui é apenas a minha opinião, estou compartilhando com vocês. Se você achar isso útil, ótimo. Se você não achar, não tem problema, você continua levando a sua vida da maneira que você acha certo e vida que segue. Antigamente, os casamentos duravam muito mais do que hoje em dia. Separar, divorciar não era uma coisa tão comum, não é? Não é à toa que os nossos avós normalmente só tiveram um marido ou uma esposa, viveram muitos anos, 30, 40, 50 anos com a mesma pessoa, passaram por muita coisa juntos, não é? Hoje em dia já é um pouco mais difícil esse tipo de história. Por quê? Porque as pessoas aprenderam que é mais fácil substituir do que arrumar as coisas. Então, normalmente, quando a coisa não tá indo muito bem, as pessoas vão lá e se divorciam. Quando eles veem que a coisa não está indo mais para frente, quando uma pessoa falha, a coisa mais fácil é arrumar outra pessoa, substituir, ou então simplesmente ficar sozinho, largar a pessoa, se livrar daquele problema. Muitas pessoas hoje em dia, principalmente jovens, cada vez mais estão abrindo mão de responsabilidades. Então, hoje em dia, você ir na igreja, você casar, ou até mesmo num cartório, eu não estou falando de religião, estou falando sobre o fato de você chegar cara a cara com uma pessoa e prometer para ela que você vai estar com ela na saúde, na doença, na tristeza e na alegria, na riqueza e na pobreza e babá. E depois de, sei lá, meses e anos, porque a pessoa falhou com você ou porque alguma coisa não tá dando certo, você vai lá e pumba, deixa aquela pessoa sozinha. Então, se a gente parar pra pensar, não faz muito sentido, porque você tá fazendo um juramento até que a morte separe. Novamente, não tô falando de Deus, de religião, tô falando sobre você e a outra pessoa. Você olhar por ela e falar assim, olha, a partir desse momento estamos casados, ok? Até que a morte nos separe. E depois você simplesmente cortar isso, deixar esse juramento para trás. Eu pensava exatamente assim até uns anos atrás. Tanto é que antes do meu marido vir aqui para Portugal, eu não queria nem casar com ele. Eu queria que ele viesse para cá com a gente namorando, se regularizasse com o trabalho dele e pronto, a gente já tá namorando e eu tava com aquela cabeça. Se alguma coisa der errado, é só eu separar dele e pronto, não tem por que eu ficar sofrendo. E esse pensamento quase acabou com o meu namoro, porque a gente tinha uma relação muito boa. Pra quem não sabe, eu namorei 5 anos à distância. O meu marido morava no Brasil e eu já morava aqui em Portugal, mas outro dia eu vou vir aqui com ele contar a nossa história. Inclusive, se você tem muito interesse nesse assunto, deixa nos comentários pra eu saber se você quer saber sobre isso, porque se vocês não quiserem, tudo bem, eu só falo aqui sobre Portugal e sobre o Brasil. Então tá tudo certo, vocês que mandam aqui no meu conteúdo. Enfim, voltando ao assunto, eu tinha essa cabeça. Então, quase que o meu relacionamento acabou por causa disso. Por quê? Porque eu estava fugindo das responsabilidades que um casamento traz. Ou seja, jurar para aquela pessoa que eu vou estar com ela, não importa o que aconteça. Isso é uma coisa muito séria, gente. Então, eu fugia disso.
Até que eu comecei a ler os livros e ver os vídeos do Jordan Peterson. Infelizmente, a maioria dos vídeos dele ainda não são legendados. Tem algumas pessoas, uns anjos na terra, que legendam os vídeos dele no YouTube. E dou graças a Deus por uma pessoa ter legendado esse vídeo aqui, que eu vou colocar aqui para vocês assistirem. Porque eu sei que tem gente que não fala inglês, eu não entendo muito inglês. Se eu ver um vídeo em inglês, eu vou conseguir entender algumas coisas, mas muitas coisas vão passar. Então, os livros dele, 12 regras para a vida, e esse vídeo mudou completamente a minha visão de ver as coisas. Eu conheci ele pela Lara Nesteruk, que é uma nutricionista que eu sigo lá no Instagram. Ela fala coisas maravilhosas também sobre esse assunto. E essa foi uma das coisas que eu aprendi com ela. Então, esse é o vídeo. Só veja. Então, nesse vídeo, ele tá falando basicamente o quê? Que no casamento, sair não é uma opção. Isso serve pra todo mundo? Não. Como eu disse, eu tô falando como eu penso que faz sentido pra mim. Se pra você não faz sentido, não tem problema nenhum. Você continua vivendo do jeito que você vive e tá ótimo. Agora, pensa comigo. Vamos construir esse pensamento. Se sair não é uma opção, a única opção que resta pro teu relacionamento é arrumar as coisas. Senão, vai ser um inferno para vocês dois. Lembrando que isso é sobre casamento. No casamento, sair não é opção. No namoro, porque o namoro é uma fase de teste pro casamento. Então, a fase que você tem que ver se a pessoa vale a pena ou não, é a fase pra você ver se você morreria por aquela pessoa, se você realmente gosta daquela pessoa e tá disposta a viver uma vida com ela. Porque pra mim, amor é escolha. A gente escolhe amar uma pessoa todos os dias. Não é tipo igual paixão. Paixão a gente não escolhe. A gente passa por aquela fase. A paixão é uma fase do relacionamento. Ela é passageira. Alguns duram mais, alguns duram menos, mas ela é passageira. Não tem nada a ver com amor. Amor é aquela fase que você sabe os defeitos da pessoa, sabe as piores merdas dela e mesmo assim você escolhe estar do lado dela, escolhe perdoar e seguir a vida com ela. Então, entenderam? No casamento, sair não é opção. Na minha visão, de acordo com isso que eu aprendi. E no namoro foi feito pra acabar. Ou por quê? Você terminou com ela porque não deu certo? Ou porque deu certo e você casou com ela. Então, entendido isso, vamos voltar. Sair não é opção. Então, entendido isso, vamos voltar pro ponto que eu estava. Então, se vocês não arrumarem, vocês vão viver um inferno, vocês dois. Outra coisa, outro ponto. Se a pessoa não tem liberdade para errar e melhorar, ela vai ter muito medo de fazer aquilo. Porque, imagina, se você tá sempre ameaçando a pessoa constantemente, olha, se você fazer isso, se acontecer aquilo, eu vou te largar. Olha, para de deixar a toalha em cima da cama, não aguento mais. Um exemplo besta. Eu vou largar de você se você fizer isso de novo. Isso faz com que a pessoa se afaste de você ao invés de chegar mais perto de ti. Porque ela vai pensar assim, puta, eu não posso errar. Porque se eu errar, ela vai largar de mim. Então, quando essa pessoa erra, ela não vai te contar. A tendência é que ela esconda de você. Ou ela pode até te contar, mas ela vai ficar naquele cagaço, tipo, puta, a pessoa vai largar de mim, eu não posso errar. E nessa de não posso errar, você também deixa de aprender muitas coisas, porque nós somos humanos, todos nós erramos, e a gente olhar para aquela pessoa e falar, tipo, isso é como se a gente estivesse falando, olha, eu sou muito melhor do que você, a ponto de não cometer esse erro que talvez um dia você possa cometer. A gente nem sabe o que a gente é capaz de fazer ou não. Como é que a gente vai jogar isso pro outro? Vocês entenderam mais ou menos o que eu quis dizer? Aí tem aquela pergunta que todo mundo me faz. Mas, Carla, se o seu marido te trair, você vai perdoar? Você não vai largar? Eu vou perdoar, gente. Mas isso sou eu, Carla. Não tô falando que vocês têm que fazer isso também. Só tô falando a minha opinião. Aí tem gente que depois dessa minha resposta fala assim, mas Carla, você falando isso pra ele, você deixando ele saber que se ele te trair, você vai perdoar, você tá dando abertura pra ele te trair.
Não, gente, ele é meu marido, a gente se ama. A gente não quer que coisas ruins aconteçam no nosso relacionamento. E se falar para o seu companheiro que se ele te trair, você vai perdoar, isso dá liberdade para ele querer fazer isso, então essa pessoa não te ama, você tem que rever com quem você está, né? Não faz sentido. É claro que a gente não quer que isso aconteça. E também não quer dizer que se isso acontecesse um dia, talvez o nosso relacionamento nunca mais fosse o mesmo, ou talvez ia dar muito trabalho, demorasse muitos anos pra gente ter um pouco do que a gente tinha antes disso acontecer. Não quer dizer que não ia ter muito trabalho para restabelecer esse relacionamento. Eu só estou dizendo que eu perdoaria, porque eu fiz uma promessa para o meu marido. Eu levo esse compromisso a sério. Eu prometi que eu estar com ele na saúde e na doença, na tristeza e na alegria, na pobreza e na riqueza, e tem mais um que eu não lembro. Enfim, até que a porra da morte nos separe. Não é até que aconteça uma traição, até que a gente se dê bem ou não. Se não tiver bem, nós vamos arrumar, vamos conversar, vamos ver o que tá errado, vamos consertar, senão nossa vida vai ser um inferno. É até que a porra da morte nos separe. Talvez muitos problemas do seu relacionamento seja devido a essa angústia de tipo, de você estar inseguro e da outra pessoa estar insegura também, porque vocês não têm liberdade de errar, porque você sabe, a outra pessoa sabe que se vocês errarem, puta, a pessoa vai sair, vai te deixar sozinho. Então, talvez seja isso. Pensa um pouquinho se faz sentido pra você esse raciocínio que eu estou falando. Aí tem aquela outra pergunta. Mas, Carla, como é que eu vou saber se a pessoa que eu estou namorando é pra mim casar? Gente, não tem como saber. Não vai aparecer uma luz divina, um aviso no céu dizendo pra você que essa é a pessoa certa ou a pessoa errada. Igual eu disse, amor é uma escolha. Aí tem gente que também namora há muito tempo porque fica querendo decidir se é a pessoa certa ou não. Pra mim, você tá com uma pessoa, você morreria por essa pessoa? Você acha que ela tem bons valores, tem bom caráter? Casa. Porque você não vai conhecer essa pessoa mesmo no namoro. Por mais que você queira, você não vai conhecer ela. Você vai conhecer essa pessoa quando você casar com ela, morar com ela. Porque é aí que o bagulho vai estar sério. É aí que você vai ver quem é essa pessoa e vai conviver com ela. A gente só conhece as pessoas na convivência, não tem jeito. Então, também não fique enrolando muito, porque não tem como saber essas coisas, gente. É só convivendo mesmo. Se você morreria por aquela pessoa, se você acha que ela tem um bom caráter, tem valores, tem ali os seus erros, todo mundo erra, mas tem ali uns princípios parecidos com os seus, casa. Aí eu sei que vai vir aquelas pessoas e falar assim, ai, mas e em caso de relacionamento abusivo? Sair não é opção? Ai, mas em caso de violência, sair não é opção? Pra mim, sair é opção apenas em um motivo. Crime, violência. Aí é claro que isso aí é uma opção. Você vai e denuncia a pessoa. Se a pessoa te bater, fizer violência psicológica, você vai lá, denuncia essa pessoa. Se a pessoa te bater, cometer um crime contra você, você vai lá e denuncia essa pessoa. Isso é óbvio, apesar de que na cabeça de alguns eu acho que não é. Então é sempre bom esclarecer. Então pra mim sair não é opção, exceto em caso de crime. Por exemplo, violência. Né? Sempre importante ressaltar. Sei lá. Eu não acho que essa coisa de ficar toda hora trocando de pessoa vai ajudar alguma coisa. Todo mundo tem defeitos, todo mundo tem o que melhorar. Você não vai achar uma pessoa perfeita. Então, acho que mais vale você ficar com aquela pessoa que você já conhece os defeitos dela há muito tempo e ir melhorando e construindo uma história com ela. Novamente, essa é a minha opinião. Eu, Carla Gomes, você não precisa fazer isso, tá? Só tô falando como eu penso, tá? Aqui acho que somos todos adultos, pelo meu público, somos todos adultos. E nós sabemos o que é melhor pra nós, temos responsabilidade pelas nossas decisões. Tem gente que, olha, tem amigos meus, amigas minhas, que eu falo, pô, olha, separa, isso não é pra você, tá? Tem pessoas que essa maneira de pensar não serve. Não é pra todo mundo, tá bom? Então, eu no começo do meu casamento,
porque eu tive muitos problemas logo no início quando ele veio pra cá. Então, eu fico imaginando, se eu ainda tivesse aquela cabeça de antes, a gente tava ferrado, porque a gente ia jogar fora vários anos de história por coisas assim, não tão relevantes, sabe? Mas que a gente fica, ai, se a pessoa fazer isso, eu vou largar dela, e não sei o que lá, não merece. A gente também tem as nossas cagadas, pô. O marido tem os defeitos dele. Eu também tenho as minhas cagadas. Não sou melhor do que ninguém, né? Então, sei lá, é um papo à toa que eu quis jogar aqui hoje. Talvez ajude alguém, talvez não. Sei lá, é só um pensamento que eu acho que vale a pena compartilhar, porque, entre aspas, salvou a minha vida, salvou o meu casamento. E se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários, deixa sua opinião, o que você achou, se você quer mais vídeos desse gênero, ou se você só quer que eu fale sobre Portugal mesmo e não sirvo pra essas coisas. Não sou psicóloga, não sou nada, só tô falando a minha opinião e a minha experiência de vida. Acho que não tem mais nada pra falar sobre esse assunto, tá bom? Vou ficando por aqui. Um beijo.